Olha, eu vou confessar pra vocês que o que eu tô fazendo nesse vídeo aqui era algo que eu jamais poderia imaginar, que é fazer uma dobradinha de análise de filmes brasileiros. Semana passada a gente conversou sobre o filme Operações Especiais, que é um filme de suspense policial um pouquinho mais frenético, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o filme O Homem que Copiava, que é um filme que basicamente já se tornou um clássico e mesmo assim eu vejo que pouquíssimas pessoas comentam sobre ele, tanto aqui no YouTube como em diversas outras redes sociais. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise, uma crítica sobre o filme O Homem que Copiava. Então já aqui no começo se inscreve aqui no canal. Se você gosta de filme brasileiro, deixa aí o seu like pra gente fazer cada vez mais e mais filmes, análises sobre filmes brasileiros. Então bora lá começar com esse vídeo. Ó, e antes de começar a entrar aqui na análise em si, eu preciso ser um pouquinho sincero aqui com vocês. Por quê? É tanto que se vocês perceberem, a roupa que eu tô usando nesse vídeo aqui é exatamente a mesma roupa que eu utilizei no vídeo anterior, porque eu gravei os vídeos logo em seguida, porque eu queria adiantar o conteúdo que eu vou produzir na semana seguinte, porque o vídeo que eu lancei semana passada, que foi a análise sobre o filme Operações Especiais, o vídeo ele saiu no sábado, porque eu acabei me atrasando, acabei me enrolando ali, vou confessar que foi um pouquinho de falta de atenção, e esse vídeo aqui, eu tô gravando ele porque O Homem que Copiava foi um filme que eu assisti recentemente. Na verdade, eu assisti esse filme ontem, então ele tá bem fresco na minha memória. Eu quero falar bastante coisa aqui sobre ele, é claro que eu vou ser bem sucinto, mas eu sabia que se eu quisesse fazer um vídeo onde eu conseguiria gravar de uma forma um pouquinho mais rápida e seria um filme que eu teria de fato um conteúdo que eu quero trazer aqui pra vocês, o melhor filme que eu poderia falar seria sobre o filme O Homem que Copiava. Então eu só queria trazer esse contexto aqui todo pra vocês, porque eu acho que uma das bases fundamentais aqui desse canal é eu ser transparente e sincero com vocês e passar pra vocês realmente tudo o que eu tô pensando em relação ao filme e em relação ao canal. Mas vamos lá falar agora sobre o filme. O Homem que Copiava é um filme estrelado pelo Lázaro Ramos, que vive ali, um jovem que tem uma perspectiva bem baixa de vida no sentido de crescer financeiramente e pessoalmente, que no caso ele acaba se encrencando ali em diversas situações diferentes, e eu vou colocar o enredo desse filme dessa maneira porque eu não quero adentrar muito aqui em alguns detalhes específicos da trama. E para quem ainda não assistiu esse filme e se interessar em assistir ele a partir desse vídeo, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência no começo dele, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas, assim como eu, vai sentir um pouquinho de tédio e vai sentir aquele clima melancólico que é colocado no filme logo no começo, mas fiquem tranquilos que quando o filme ele chega ali em mais ou menos 20 a 25 minutos, o filme ele engatilha de vez e não para mais. E eu acredito que um dos principais motivos que o filme ele se torna um pouquinho entediante ali no começo é principalmente por conta da narração excessiva do personagem do Lázaro Ramos, combinado com aquela montagem que é uma montagem muito pesada. É uma montagem que inclusive lembra muito a montagem do filme Requiem para um Sonho. Só que ali esse tipo de montagem ela até combina com a proposta do filme e é um tipo de montagem que ela vai se perdurando ao longo do filme inteiro. Só que aí esse tipo de montagem já me desagrada mais por uma questão de motivos pessoais. Esse tipo de montagem, aquela narração excessiva, ele me desconectou muito do filme, principalmente no começo. É tanto que depois de passar ali os 20, 25 minutos de filme, a relação com o personagem, a relação que o personagem do Lázaro Ramos tem com outros personagens se torna muito mais interessante, porque a personalidade daquele jovem ali mais retraído, aquele jovem mais tímido, é muito interessante você ver como que é ele interagindo ali com outros personagens, como a personagem da Leandra Leal, que é uma menina muito legal, que vai criando uma química muito boa com o protagonista. Assim também como a relação que o personagem do Lázaro Ramos tem com a do personagem do Pedro Cardoso, que ali é um cara sensacional desse filme. Inclusive eu adoro muito esse ator, principalmente nessa fase ali da carreira dele, onde a personalidade do Túlio estava muito intrínseca ali à personalidade desse ator. E é muito legal porque, cara, quando você vê ele atuando, realmente você vê que é uma pessoa completamente diferente, porque em todos os detalhes e todas as facetas do personagem, você vê ali que é uma pessoa muito malandra e sagaz nas suas atitudes, que vai te engajando ali até o final do filme e você acaba criando uma empatia pelo personagem, não necessariamente por você
gostar e se importar com o que de fato vai acontecer com ele, mas você vai se engajando pelo aquele personagem por ele ser uma pessoa divertida, e você não quer perder ele por você não sentir aquela falta de leveza que muitas vezes o personagem dele faz, que no caso o personagem dele traz, e principalmente você não quer deixar de ver toda a interação ali que o personagem dele tem com o personagem do Lázaro Ramos. Inclusive, cara, o Lázaro Ramos, ele carrega esse filme nas costas, a interpretação dele tá muito boa, e é muito legal como você vai vendo a progressão que o personagem dele vai tendo bem aos poucos ao longo do filme. Então não é aquele tipo de filme onde o ator no começo tem uma interpretação de uma forma e no final é uma interpretação de uma forma completamente diferente. O personagem dele vai passando por diversas situações diferentes, onde ele vai passando por momentos onde ele precisa se impor, onde ele precisa sair daquele casulo, porque ele é uma pessoa muito introvertida e talvez uma pessoa até muito tímida. Só que é uma evolução que acontece de uma forma muito natural. Não é aquele tipo de evolução que a gente vê, por exemplo, no filme, se eu não me engano, Tigre Branco, que é um filme indiano, onde em determinado momento o personagem sofre uma progressão ali de personalidade muito grande. E aqui no filme, O Homem que Copiava, essa sutileza ela vai acontecendo bem aos poucos. É tanto que tem muitas características que você observa do personagem que é colocada no começo, que lá no final é mantida da mesma forma. Então você vê que toda essa progressão ali, ela vai sendo construída bem aos poucos. Então o personagem ele vai tendo uma atitude errada no começo do filme, que leva a uma outra atitude errada e uma outra pessoa fica sabendo, e uma grande bola de neve vai sendo construída para que no final do filme se desencadeie em um grande ápice. É claro que eu acho que o que aconteceu no final do filme, talvez eles exageraram um pouquinho, mas é exatamente esse um dos motivos que você fica fascinado com o filme, porque essa obra audiovisual permite essa loucura, digamos assim, onde as coisas explodem, onde as pessoas morrem. Então realmente é uma história que você vai se engajando muito desde o começo até o final, principalmente porque além de a história ser boa, o filme como um todo ele quer passar uma mensagem interessante pra gente. É claro que, como eu disse, às vezes eu me senti um pouquinho desconectado por conta da edição muito pesada do filme, só que aí é como eu disse, vai uma questão mais de gosto pessoal, porque eu particularmente não gosto, mas eu não gosto desse tipo de edição muito pesada, que lembra até a edição do filme Requiem para um Sonho. Eu só achei que o filme ele foi um pouquinho mais longo do que o necessário, e em alguns momentos eles poderiam dar uma enxugada ali em alguns acontecimentos para tornar pelo menos a história um pouquinho mais ágil, porque querendo ou não, a direção ali do Jorge Furtado é uma direção um pouquinho mais artística, que tem aquele olhar um pouquinho mais autoral, só que é um olhar que colocado ao longo de 2 horas, pelo menos para mim, ficou um pouquinho maçante. Então se o filme ele tivesse pelo menos ali uns 20 a 15 minutos a menos, com certeza ele já daria uma grande agilizada ali na história. E principalmente você sentiria essa agilidade ainda maior, principalmente porque o diálogo aqui desse filme são diálogos bem escritos, são diálogos onde os personagens muitas vezes estão conversando sobre situações mundanas, onde você fica extremamente atencioso ali no que eles estão falando. Inclusive muitos diálogos até lembram ali diálogos do filme do Quentin Tarantino, onde os personagens estão conversando sobre coisas normais do dia a dia, só que da forma como as palavras são colocadas e de como a cena como um todo é construída e a forma como os atores eles vão interagindo, você fica ali muito fissurado e quer saber do que vai se desencadear, porque querendo ou não, toda essa construção assim da cena é colocada uma atenção muito grande, e toda essa atenção é se colocada uma perspectiva, e isso já é estabelecido para quem está assistindo. Então você fica acompanhando toda aquela cena, que muitas vezes até torna uma cena um pouquinho mais longa, mas você sabe que aquilo ali tem um objetivo, então você fica ali muito ligado no filme. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria falar sobre o filme O Homem que Copiava. Quem não assistiu, já fica essa dica aí, porque esse filme realmente tem uma história bem legal, eu gostei bastante. Então, se vocês gostaram do filme, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aí no canal que você vai estar ajudando demais, e ativa a notificação, porque assim você vai ficar sabendo de diversos outros vídeos que a gente sempre vai lançando ao longo da semana. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.